Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, o programa hoje é para grandes reflexões e provocações do teu pensamento. Eu pergunto a você, até onde vai a sanha privatista do ministro Guedes? Existe algum momento que vai parar? Será que ele quer privatizar tudo mesmo? Mas tudo significa o quê? Será que os militares brasileiros estão se dando conta do que está acontecendo no Brasil? Será que eles têm preparo suficiente para tentar fazer alguma coisa para evitar que o nosso país vire apenas uma colônia do sistema capitalista mundial? Bom, nós vamos responder essas perguntas todas aqui, ou vamos tentar respondê-las de uma maneira ou outra aqui, né? Para as pessoas que acham que o Bolsonaro ele está brigando com a Rede Globo, brigando com o establishment, com o pensamento, com o sistema constituído, eu coloco essa questão aqui para vocês. Ele está tendo toda hora briga lá com a Rede Globo e com a TV Globo. Vocês acham que uma briga de verdade vai fazer com que o jornal da família Marinho, estou tendo até que sair aqui de 2 páginas aqui com entrevista com o ministro Guedes, falando dos projetos, fazendo avaliação. Uma entrevista que é quase uma entrevista chapa branca. Aqui não teve nenhuma questão mais dura, mais crítica. De fato, é um anúncio desse governo. Obviamente que a família Marinho, o estabelecimento do Brasil, entende que o presidente Bolsonaro é uma pessoa de pouca cultura, é um homem rude, é um homem tosco, mas ele ficará na presidência de uma forma transitória. Então, eles têm muita gordura para queimar, eles podem suportar, inclusive, uma pessoa sem preparo nenhum, contanto que a área econômica, que é a área que mais interessa, continue a ser tocado pelos entreguistas, pelas pessoas que estão representando no Brasil pautas de estruturas alienígenas. Eu vou recordar para vocês aqui uma fala do ministro Guedes, lá em Dallas, para os norte-americanos. Ele abre a fala aqui elogiando Salim Matar, que é o ministro do desinvestimento, da desestatização. Vocês vejam um país nosso precisando de fazer investimentos pesados em muitas coisas para superar ou para minimizar o nosso déficit social, e a gente tem um governo que justamente esvazia a capacidade do nosso país virar uma nação soberana. Mas vamos ver lá o que o Guedes diz aqui. Vamos lá. Our friend Salim Matar is here. He's a Brazilian billionaire. He'll sell everything we have there, from the president's palace to the house I was supposed to live, to everything we can sell. Of course, it will be very hard because the president already cut by 70% or 80% the costs with the palace. But we'll try to dislodge him. We'll try to get him up. Bom, se deixar então pelo ministro Guedes, eu vou colocar essa entrevista toda na íntegra para vocês. Ele vai privatizar tudo. Está se falando em privatizar a Casa da Moeda do Brasil, quer dizer, a fabricação do dinheiro nosso. O Banco do Brasil, como ele falou, tem que fundir com o Banco of America, Caixa Econômica Federal. Ele não tem menor pudor. Mas depois que forem privatizadas todas as estatais, forem entregues todos os recursos públicos, recursos minerais, recursos energéticos do Brasil, que isso tudo estiver na mão de empresas privadas e estrangeiras, porque a empresa nacional não tem dinheiro para comprar esse bolo todo. Para que servirão as Forças Armadas no Brasil? Se você perguntar para o ministro Guedes depois de tudo isso, você fala assim, as Forças Armadas são um mastodonte que não tem a menor função para proteger absolutamente nada, então a melhor coisa é privatizar, é esvaziar e privatizar. Para que ter essa escala toda de hierárquica, de generais, almirantes, um monte de gente que come, bebe e não serve para absolutamente nada? E vai ter muita gente que vai dar razão a ele, né? Por quê? A gente ter Forças Armadas num país que não tem mais o que proteger. Proteger o quê? A plataforma de petróleo que vai ser da Shell, da Exxon, vai ser de empresas chinesas, a Eletrobras, que vai ficar na mão de chinesas, empresas norte-americanas, a distribuição de petróleo, de gasolina nas refinarias, que vão ficar na mão de empresas americanas. Nós vamos proteger o quê? Para que a gente vai precisar de marinha, de exército, aeronáutica? Alguém vai querer invadir aqui o Brasil para fazer alguma coisa? Existe algum precedente no mundo? Gente, é certo que as guerras acontecem, em regra, por razões econômicas no tempo moderno.
Ela aconteceu por razões religiosas, razões ideológicas, mas modernamente, assim, vamos dizer, nos últimos 200 anos, elas sempre acontecem por busca de recursos, de reservas minerais, de ouro, de petróleo, como tem sido as últimas guerras promovidas pelos Estados Unidos, sempre em nações que têm reservas minerais, reservas energéticas muito grandes. Aqui no Brasil eles não precisaram de conflito nenhum, porque eles colocaram aqui os seus prepostos, a gente tem aqui o Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro vai ficar grande dúvida da história, se ele é uma pessoa que tem alguma noção do que está fazendo, se ele é um perfeito Forrest Gump, uma pessoa inculta, iletrada, sem noção nenhuma, ou se ele é uma pessoa mal intencionada que está mancomunada com esse projeto todo de entregar o nosso país. Justamente fazendo discurso que não vai entregar. O presidente fazia suas lives sempre nesse ambiente muito seco e muito criticado, que era a pessoa justamente que não tem conteúdo, ele agora passou a fazer as suas lives sempre com livros ao fundo. Ganha um carro 0 km, quem apontar pelo menos uns 10 livros na vida que o presidente Bolsonaro tenha lido. Inclusive esses livros que estão atrás dele, é muito difícil que ele saiba o título de algum desses aí, né? Então é na mão desse pessoal que a gente está. Como eu disse a vocês, privatização do Exército é uma coisa de lunáticos? Não, gente. Nos Estados Unidos, as principais forças militares que atuam fora dos Estados Unidos já são empresas privadas. Isso é uma foto aí da rapaziada de uma empresa chamada Blackwater, lá no Iraque. O rosto tá tapado aqui, né? Porque foi a foto que eu encontrei aqui para não revelar a identidade das criaturas. Porque eles trafegam no mundo inteiro fazendo trabalho de mercenários também. Com o fim da Guerra Fria, muitos exércitos começaram a diminuir o seu efetivo. Isso fez com que um contingente grande de pessoas ficasse sem uma atividade específica, né? Já que o treinamento deles era para matar os outros, né? Então eles passaram a ser contratados pelas essas grandes empresas de segurança privada, que só para vocês terem uma ideia, no Iraque, quando começou a invasão dos Estados Unidos lá, eles compunham 10% desse efetivo. Hoje, eles já são 90% do efetivo. O governo americano gasta bilhões de dólares com 3 empresas militares privadas para esse fim. Essas informações que eu estou dando para vocês, eu consegui num estudo muito bacana de um aspirante português lá no curso de infantaria, lá em Portugal, e ele se chama Guilherme Ramalho Gomes Souza Neto, onde ele faz um trabalho muito profundo, muito interessante, demonstrando como tem sido a privatização das Forças Armadas no mundo afora. Então, gente, se eu fosse militar agora do alto comando militar brasileiro, eu ficaria muito preocupado com essas questões. Vamos ver aqui, tem um youtuber que é muito visitado, que fala só sobre assuntos militares. Ele tem mais de 1.100.000 inscritos no canal dele. Vamos ver se a visão que eles têm sobre a utilização ou a importância das Forças Armadas vai ao encontro dessas ideias todas que eu estou jogando para vocês aqui. Vamos lá. Agora a questão. Imagina que você tem uma casa com um grande quintal à frente e começa a colocar nesse quintal algumas coisas de valor. Um cortador de grama elétrico super avançado, uma churrasqueira moderna, bicicletas como aquelas que custam centenas ou mesmo milhares de reais. Tudo ali espalhado pelo seu quintal em frente à sua casa. Com certeza esses bens irão atrair as atenções dos seus vizinhos e alguns deles, tomados pela inveja, vão querer tomar esses bens de você. No início, de forma muito tímida, um vizinho vai tentar pegar um pequeno item do seu quintal. E se ele conseguir, da próxima vez ele tentará pegar um item maior e mais valioso. E se ele conseguir novamente, em pouco tempo ele irá entrar pelo seu quintal como se aquilo fosse dele e vai levar para o quintal dele tudo aquilo que ele quiser. E o mesmo acontece entre os países. Se um país descobre uma grande reserva de petróleo e gás natural, ou uma grande reserva de algum mineral supervalorizado no mercado internacional, é claro que os outros países ficarão com inveja e desejosos de obter para eles próprios esses recursos. E se um desses países, sozinho ou apoiado por algum outro vizinho ou alguma outra potência mundial, tentar roubar uma pequena parte desses recursos...
Olha só, eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês também esse vídeo aí. Mas para vocês verem a visão que essas pessoas são patriotas, né? Que a visão que elas têm do Exército, Marinha e Aeronáutica, para proteger, sobretudo, as riquezas estratégicas do nosso país. Como eu disse a vocês, se isso tudo foi entregue para o ladrão, usando a metáfora aqui que ele utilizou, né? Tem muitas nações interessadas em roubar aquilo que nos pertence. Olha, se a gente já entregar tudo, né? Nós vamos ter necessidade de proteger o que na nossa casa, usando a linguagem dele. Se o cortador de grama foi roubado, foi vendido, ou foi doado, a churrasqueira foi doada. Inclusive, hoje, churrasqueira tá um negócio meio obsoleto para muitas famílias, né? Tá difícil de colocar uma carninha para assar, né? Mas se tudo isso já foi entregue, foi vendido, foi vilipendiado, de fato, Forças Armadas serão apenas um detalhe alegórico. Só para reforçar mais ainda isso que eu estou falando do seu ponto de vista constitucional, o artigo 142 da Constituição Federal, ele diz que as Forças Armadas, constituída Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes regulares, organizadas com a base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, tarará, tarará. O artigo 142, que fala, toda hora os bolsonaristas levantam, o artigo 142, quando você pega o livro do professor Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, ministro do Supremo Tribunal Federal, um livro grande pra caramba, você pega aqui um outro livro aqui, gigante aqui do Gilmar Mendes também, tem 1.200 páginas. Quando você pega esse outro aqui, ó, também é gigante também, do Pedro Lenza, também Direito Constitucional. Gente, sabe qual é a surpresa quando você analisa tanto direito constitucional que ninguém fala do artigo 142 da Constituição, ninguém comenta a importância das Forças Armadas para o nosso país. Então, essa questão é uma questão que é uma grande lacuna também entre os constitucionalistas brasileiros, é uma lacuna para os militares que estão lá ensimesmados dentro dos quartéis, achando que o Brasil vai continuar sempre a ser um Brasil a ser defendido, quando na verdade eles não estão percebendo a área de inteligência do nosso Exército, Marinha e Aeronáutica, não estão percebendo que nós temos infiltrados do sistema internacional na economia brasileira, comandando a economia brasileira, que está destruindo tudo aquilo que é a garantia de um Estado soberano, um Estado que pretende o melhor para o seu povo. E se os militares não acordarem, eu garanto a vocês, daqui a pouco isso entra na pauta do debate um pouco mais à frente. E, de fato, né, o Exército, Marinha e Aeronáutica serão instituições totalmente inúteis e descartáveis. Para manter a segurança interna, bastará as polícias militares e as polícias civis. Gente, eu deixo essa questão aí para sua reflexão e vamos em frente, né? Não vamos desistir nunca, vamos tentar defender o nosso país, independente de muita gente não ter acordado para esse pesadelo que a gente está vivendo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.